Olá, boa tarde. Vamos continuar com a revisão aos títulos do PSI 20. Hoje vamos fazer a análise à REN, à Soares da Costa e à SMAPA. A REN tem tido aqui um comportamento bastante interessante e que tinha sido predito pela análise anterior. Na análise anterior eu tinha feito referência à possibilidade de termos uma retração antes do máximo relativo para depois termos uma extensão e seria essa extensão que iria definir se o movimento de médio prazo seria bullish ou bearish. Estamos neste momento precisamente nessa fase. Temos o título a rondar os 2,75, 2,80 e temos um máximo relativo nos 2,82. Se nós conseguirmos ultrapassar, se a REN conseguir ultrapassar esse ponto em alta de forma firme, quebrará o seu movimento descendente de médio prazo e ingressará novamente no movimento bullish. Se, pelo contrário, não tiver força ascendente suficiente para ultrapassar esta barreira, irá muito provavelmente quebrar a zona de suporte dos 2,58 em baixa e caminhará para novos mínimos. Este seria o cenário mais negativista, é um cenário que para já não podemos descartar e, enfim, a ver vamos no gráfico de curto prazo para onde é que existe uma inclinação nesta fase. Olhando então aqui para o gráfico de curto prazo, podemos ver que a REN está neste momento a fazer aquilo que parece ser um duplo topo. Seria o cenário mais negativista, como eu disse. Se tivéssemos uma ativação deste duplo topo no gráfico horário, seria muito provavelmente um mote para continuarmos o movimento descendente de longo prazo e para termos uma confirmação do movimento bearish de longo prazo. Será então importantíssimo no curto prazo que os 2,72 resistam, seria muito importante que houvesse uma quebra em alta deste máximo relativo, fazendo não um duplo topo, mas sim um retângulo de continuação. Seria o melhor dos cenários para a REN e é um cenário que está ainda em cima da mesa. Vamos então observar com atenção aquilo que vai acontecer nos próximos tempos. Passando rapidamente pela Soares da Costa, aqui a minha tarefa é um pouco ingrata em termos de análise técnica porque há um grande veículo fundamental. Como se sabe, na Soares da Costa há um problema de base a nível fundamental que condiciona imenso a análise em termos técnicos, mais do que é habitual. Ainda assim, em termos técnicos, podemos dizer que tem havido aqui picos de interesse, picos de volume, que apesar de, mesmo considerando o baixo volume de que estamos a falar, continua a ser ainda assim interessante. Repare-se que estamos a falar de 238 mil títulos a 6 cêntimos cada, é quase irrelevante. Qualquer pequena compra consegue fazer uma grande movimentação no título, sem que isso signifique uma alteração a nível estrutural, a nível técnico profundo. Eu deixaria aqui os 9 cêntimos como grande referência de negociação para já. Estamos, como é óbvio, ainda a 50% de distância desse ponto, mas não deixa de ser a grande referência para já em termos de resistência de médio prazo. Avançando para a SMAPA tem tido aqui um comportamento de certa forma semelhante à Portucel, como seria expectável. Estamos nesta fase, eventualmente num momento de potencial inversão de médio prazo, já vamos ver no gráfico horário. No que diz respeito ao longo prazo, continuamos claramente num caminho descendente, temos dois máximos relativos claros, um mínimo relativo inferior aos anteriores e apesar de termos tido aqui uma resistência, o suporte resistiu de forma bastante importante, não tivemos o compromisso do suporte, o que poderá criar aqui um lançamento para um novo movimento ascendente. A grande questão, tenho quase a certeza, estou convencido de que teremos aqui caminho aberto para um movimento ascendente. A grande questão passará por onde terminará esse movimento ascendente. Repare, se tivermos aqui um movimento de inversão padrão técnico, podemos ter uma extensão de movimento interessante, na ordem dos 7 a 10%, sem que isso signifique uma inversão de tendência. Podemos ter continuação do movimento ascendente para depois termos uma nova reação descendente e aí sim um definitivo compromisso ao suporte. Podemos também ter, por um cenário mais otimista, uma reação ascendente, retração e depois continuação do movimento ascendente que viola em alta os máximos relativos anteriores. E este seria o cenário mais otimista. Vamos olhar então rapidamente para o gráfico de curto prazo, onde podemos ver de forma clara que existiu aqui um movimento de inversão, um padrão de inversão em forma de duplo fundo, não foi ativado na primeira tentativa, mas foi depois escalonado e quebrado em alta a zona de resistência. Estamos nesta fase em aproximação
àquele que é o ponto de referência de negociação de curto prazo, aqui o mínimo relativo. Em princípio, se tudo continuar a correr da melhor forma para a SMAPA, vamos ter uma continuação do movimento ascendente, não vamos ter a quebra em baixa deste mínimo relativo, vamos sim ter uma quebra em alta deste máximo relativo, assim se espera. Isto seria o melhor que poderia acontecer à SMAPA numa ótica de curto prazo. Se eventualmente tivermos o compromisso do mínimo relativo, então temos o movimento ascendente de certa forma comprometido. Importante também ressalvar que há que olhar para este ponto atual como um mínimo relativo verdadeiro, como um mínimo relativo já consolidado, porque ainda temos uma reação ascendente demasiado débil. Para todos os efeitos, em termos de negociação, devemos continuar a olhar para este ponto, para os 11,29 como a nossa grande referência de negociação. Está já um pouco distante em termos técnicos, em termos percentuais, mas ainda assim este ponto em si tem pouca maturação temporal para ser considerado para já o mínimo relativo. Era importante que houvesse em primeiro lugar um compromisso desta resistência, mesmo que depois exista um movimento de retração, algo deste género. Um movimento de retração e aí sim poderíamos considerar este ponto como um mínimo relativo para negociação. Para já eu ainda não consideraria como tal, porque ainda não tem então uma maturidade temporal suficiente. Ainda assim, como se pode ver, as coisas estão relativamente interessantes aqui na SMAPA, por isso poderíamos ter aqui umas próximas 2 semanas com um sentimento positivo no título e com uma continuação do movimento ascendente. Vamos ver então o que é que acontece, esperemos que tudo corra pelo melhor para o título. É então tudo por hoje em relação a estes 3 títulos. Obrigado pela atenção e um resto de bom dia.